Continuando o cenário político, hoje recebendo a deputada estadual Isolda Dantas. Você pode mandar sua participação aí através das nossas redes sociais. Conversa com a gente, manda sua pergunta para a nossa convidada e dê sua opinião sobre esses momentos pós-eleição, a presidência da República, após a eleição do ex-presidente Lula e derrota do atual presidente Jair Bolsonaro, né? Que foi a primeira vez que um presidente não foi reeleito na história do Brasil. Nem ganhou no primeiro turno, nem conseguiu virar. Então, e é a primeira vez também que um presidente consegue um terceiro mandato, né, na nossa história democrática. Quase 48 horas depois do resultado da eleição do segundo turno, o presidente Jair Bolsonaro fez seu primeiro pronunciamento sobre a derrota. Em quase 3 minutos de fala, ele agradeceu aos votos que recebeu de 58 milhões de brasileiros. Diz que vai continuar seguindo a Constituição. Não citou o presidente eleito Lula e afirmou que os protestos que bloqueiam as vias do país não podem prejudicar a circulação de pessoas. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. Pois é, as imagens são do jornalismo da Band e, apesar de Bolsonaro não ter dado informações sobre a transição, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, disse que está autorizado a cumprir a lei nesse sentido. O presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou, quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição. A presidente do PT, segundo ela, em nome do presidente Lula, disse que na quinta-feira será formalizado o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin. Aguardaremos que isso seja formalizado para cumprir a lei no nosso país. Pois é, vocês viram ali do lado o Rogério Marinho, né, acompanhando aí esse momento da comitiva, dos nomes ali de frente do governo federal ao lado do presidente Jair Bolsonaro nesse primeiro pronunciamento. Pronunciamento que demora muito, né? E agora a gente vai ver o que é que acontece depois desse pronunciamento em relação às manifestações. Pronunciamento em si, minha opinião, é que é o que eu já, inclusive, coloquei em redes sociais, viu, Vunu? Poderia ser pior. Foi super curto, passou 2 dias preparando aí 2 minutinhos e pouco de pronunciamento. Poderia ter falado mais, poderia ter expressado outras ideias, mas, enfim, é isto. Não é muito diferente do que é e foi o presidente Jair Bolsonaro em sua gestão à frente da presidência da República. Pelo que a gente observa, Bolsonaro não soube perder, né? Não soube reconhecer o resultado das urnas, fica ainda protelando uma situação que não tem mais jeito, já foi. E ele não deixa claro, né, sobre as pessoas deixarem esse movimento de bloqueio de rodovias, enfim. Dá um apontamento aí, agora vai ser um trabalho da Polícia Rodoviária Federal, das polícias militares nos estados para desbloquear estas rodovias. Não tem mais sustentação, né? E Bolsonaro também não vai mais passar a mão na cabeça de ninguém que fizer qualquer coisa dentro deste período de 2 meses. Inicia o processo de transição, vamos ver como é que vai ser a formatação do governo, porque o governo Bolsonaro já está derretendo, já está mudando, já está findando, né? Pois é. Vamos voltar à nossa conversa com a deputada Isolda Dantas, que está aqui. No bloco anterior, a deputada falou sobre como foi fazer essa campanha de segundo turno e comparou com 89. Sendo que em 89, deputada, a campanha tinha um PT muito mais ideológico do ponto de vista do PT nu e cru, ali, nesse sentido.
E dessa vez tinha toda essa frente ampla, realmente, reunindo o partido de centro. E o presidente Lula, quando deu o seu primeiro discurso, ainda no domingo, ele expressou: este não será um governo do PT. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa diferença e a expectativa, então, deste governo, que não será um governo do PT, segundo o próprio Lula. Carol, você tem razão, mas em 89 a gente não tinha elementos do fascismo brotando no nosso cotidiano. Nós não tínhamos um presidente que não respeita as instituições. Nós não tínhamos um país em frangalhos como nós temos. Então, em 89, era de fato uma retomada da democracia. A gente estava em ascensão. Agora não. A gente estava vendo coisas que inimagináveis. A gente estava vendo coisas absurdas. A gente estava vendo a naturalização do racismo, a naturalização da pedofilia. A gente viu a fome voltar. A gente viu as pessoas questionarem um processo eleitoral que o mundo inteiro reconhece que são as nossas urnas eletrônicas. A gente viu o presidente insultar ministros do STF. Em 89 a gente não tinha isso. A gente estava fortalecendo a democracia. Agora, a gente estava com a democracia completamente fragilizada. Então, Lula, ele sabia que ele precisava, para ganhar essa eleição e para reconstruir o Brasil, fazer uma frente ampla. Inclusive, esse era um debate que já se fazia, que ocorreu, inclusive, em outros países da América Latina, que conseguiram retomar a sua democracia. Eu acho que é preciso compreender cada conjuntura e se movimentar de acordo com a conjuntura daquele momento com muita responsabilidade. Porque já disse, inclusive, há muitas entrevistas aqui atrás, estava sobre a responsabilidade de Luiz Inácio Lula da Silva reconstruir o Brasil. Somente o Lula conseguiria ganhar as eleições de Bolsonaro. E o resultado das urnas mostrou isso. Então, o PT tem muita responsabilidade com o Brasil. Seria muito fácil para a gente colocar o Lula com todas as nossas ideias em absoluto e aí perder a eleição e não ter responsabilidade com a democracia. Essas eleições, e Carol já falou nisso aqui, as eleições do Brasil teve uma repercussão para o mundo inteiro. Né? A nossa política internacional foi destruída. Nossa reputação nos outros países estava a nível zero. Então, era muita responsabilidade do PT nessa conjuntura, quando nunca a gente iria imaginar que chegaríamos a esse ponto, né, de tanto ódio na política, de pessoas morrerem porque tem um pensamento como o companheiro nosso do PT morreu. Aqui em Mossoró, Carol, você chegar num restaurante e as pessoas ficarem chamando o Lula de ladrão porque eu entrei no restaurante e ficar gritando em voz alta. Olha que absurdo, olha que falta de respeito. Se tem a opinião, mas nós estamos no espaço público, isso nunca tinha se visto. Então, é muito diferente a conjuntura de 89 para 2022 e com a diferença, inclusive, do resultado. Em 89, nós chegamos muito próximos de ganhar, né? E em 2022, nós ganhamos. Nós ganhamos e, como o Lula tem dito, vamos reconstruir o Brasil e vamos precisar de todo mundo. Quem votou no Lula e quem não votou. Esse é o sentimento. Deputada, a gente sabe, pelo que a gente viu nos números, que a expressiva votação que o presidente eleito Lula teve no Nordeste o coloca com uma responsabilidade a mais para estes 9 estados. Puxando para o Rio Grande do Norte, tem a governadora, que é do PT, tem 3 deputados estaduais, 2 deputados federais, isso só de Partido dos Trabalhadores, além do apoio que tem da população. E a resposta a esta votação que ele teve precisa ser dada, principalmente em obras estruturantes. Como é que vocês já avaliam o presidente Lula empossado e trazer esses benefícios aqui para o nosso estado? Olha, Vanúvio, tem uma coisa que a gente precisa aprender, né? Nós que fazemos a classe política, que somos deputados e deputadas, que somos representantes, nós temos que nos unir. E, inclusive, o presidente Lula dizer isso a ele. O Nordeste foi responsável pela eleição do Lula. Por isso, tem que ter respostas de política pública, porque as pessoas votaram para isso. As pessoas votaram para ver a agricultura familiar sendo fortalecida. As pessoas colocaram a esperança na urna para ver o Minha Casa Minha Vida voltar, para ver o ProUni, para ver o investimento na educação. E isso não tenho nenhuma dúvida.
nós do PT, juntamente com a governadora Fátima, vamos cobrar do presidente Lula e vamos construir, inclusive chamar outros parlamentares que não são do PT e que não são nem da federação, porque nós temos lá na federação, nós agora não somos PT sozinho, né? Somos com o PCdoB e com o PV. Nisso nós conseguimos fazer 6 deputados, mas outros deputados de outros partidos com certeza se somarão para a gente trazer para o Rio Grande do Norte, recuperar, né, o tempo perdido que nós ficamos nesse governo, do governo federal, que realmente só aproveitou as obras que o governo Lula já tinha começado. Deputada, a senhora saiu como um dos nomes fortalecidos dessa campanha aqui no Rio Grande do Norte, principalmente após a vitória do ex-presidente Lula, agora presidente eleito Lula. Como é que se vislumbra a partir daí 2024 e todos esses nomes? Porque a senhora já citou aqui no programa os apoios que tiveram. E eu acho que alguns destaques são os nomes de Isabel Montenegro, que estava firme e forte em todas as manifestações, todas as movimentações, aliás. Larissa e Sandra Rosado, ali também na defesa do ex-presidente Lula. Como é que esses apoios já se encaixam nos pensamentos para 2024? Olha, Carol, quero inclusive acrescentar, né? Nós tivemos a participação ativa da vereadora Marleide, da vereadora Larissa, como você falou, do vereador Pablo Aires, do vereador Omar, ex-vereadores como Aline Couto, como Alex Moacir, como outras lideranças, ex-deputada Sandra Rosado, outras lideranças políticas estiveram junto conosco nessa frente. Esse 2024, eu acho que claro, eu acho que essa é a pergunta que eu mais tenho escutado. Mas eu acho que essa pergunta que Valnúvio nos fez, eu acho que a gente tem que responder a essa pergunta trabalhando. Né? Eu acho que eu tenho muita responsabilidade com os 57 mil votos que a gente recebeu, né? E claro que eu não vou ser só deputada de 57 mil votos, vou ser do Rio Grande do Norte inteiro. Então acho que essa resposta para 2024 é trabalho por Mossoró. Eu sou a única deputada de Mossoró eleita, né? E quero dizer aqui para essa cidade, para esse município, vocês não se arrependerão de novo, né? Nós seguiremos muito firme lutando por Mossoró. Agora, com a governadora Fátima reeleita, né, o Estado minimamente arrumado, com o presidente Lula, que vai ter um trabalho de reorganizar muito, né, o Brasil, mas não tenha dúvida de que eu pegarei na mão da professora Fátima para chegar até o presidente Lula e dizer, olha, Mossoró precisa, né? A região oeste precisa, o Rio Grande do Norte precisa. Isso, eu acho que é a principal resposta para 2024. E aí, esses apoios para o presidente Lula, não houve diálogo em relação a 2024. Mas o resultado, né, foi um resultado muito positivo e acho que é natural, né, que a gente consiga continuar dialogando com essas pessoas e lutando por Mossoró. Isso eu não tenho dúvida que essas pessoas, inclusive, estarão junto com a gente, lutando por política pública para que venha mais obra para Mossoró, para que a gente possa, né, fazer com que essa cidade recupere, né, a sua capacidade de geração de emprego, recupere, inclusive, com muita esperança, viu? Eu estava na Presidente Dutra no dia da vitória e encontrei várias pessoas com a roupa da Petrobras. Eu fiquei muito emocionada. E o presidente Lula disse, nós vamos recuperar a Petrobras. E ao dizer isso, eu só vejo Mossoró ganhar, né? E nós vamos lá cada vez mais lutar pela Petrobras. Então, essas lideranças, elas amam Mossoró, né? Com certeza estará junto conosco, com a governadora Fátima e com o presidente Lula, para trazer mais política pública e recursos para a nossa cidade. No próximo bloco, vamos falar um pouquinho sobre Alysson Bezerra nessa conjuntura. A gente volta daqui a pouco.